Olá, vamos dando continuidade ao yoga como estilo de vida. Estamos lendo Isvara Pranidhana, um convite à dedicação ao Senhor. Então, nos dias de hoje, nós lemos, ao ler um texto ou um livro, Yoga como estilo de vida, do meu mestre espiritual Chandramukha Swami, e o título dessa ferramenta é Isvara Pranidhana, ou seja, é um convite para que a gente se dedique a Deus. Então, nos dias de hoje, quando pessoas, milhões de almas condicionadas, estão se dedicando ao mundo material, às coisas materiais, com a cabeça enterrada na areia movediça, que enterra cada vez mais, afunda cada vez mais a nossa cabeça nesse mundo material. A gente propõe uma leitura, como eu já venho fazendo, né? Eu acredito que este vai ser o terceiro vídeo sobre Isvara Pranidhana, que é um dos niyamas, aliás, yamas, que devemos praticar conosco no nosso interior. E esse yama é uma ferramenta interna, onde eu vou, através desta prática, eu vou me aproximar de Deus. Não é fácil se aproximar de Deus. Não é apenas fazer uma oração, acender uma vela, ir num culto, numa igreja, aonde seja, né? Não tenho nada contra nada, nenhuma religião, mas aqui dentro da yoga como estilo de vida se ensina uma forma prática da gente buscar esse amor a Deus, essa bem-aventurança a Deus, através da dedicação às escrituras que falam sobre Deus. Então aqui é lido a escritura sobre Deus dentro da filosofia da tradição védica. Então, essa tradição, ela traz uma pureza, ela traz uma forma mais condensada de amorosidade, para que a gente entenda que Deus não é aquela pessoa que está longe, não é uma árvore, não é um mar, não é um gato, não é um cachorro, e é também, mas ele é também uma pessoa suprema. E essa pessoa suprema a gente precisa aprender a adorar ela. E para isso a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa se conectar com essas informações. Então aqui, no livro sagrado Bhagavatam, declara que o Senhor Brahma, que é o Senhor da criação, a maior autoridade filosófica neste mundo, ele adora Deus, ele adora a pessoa suprema e ele medita em Deus. Então, quando a gente medita em Deus, quando a gente não só chama Deus para pedir ou para trocar promessas, que é eu te dou isso se tu me der isso, é basicamente um comércio disfarçado. Não tenho nada contra promessas, já fiz e vejo e vi que não tem valor infinito, tem valor finito, promessas. Então a gente adora Deus, adora o Deus do amor chamado de Govinda. E nesse processo de adoração a gente não promete nada a não ser adorar a Deus cada dia mais, como ser primordial, como a pessoa primeira da nossa vida. Eu adoro Govinda, que é Adipurusha, o ser primordial. Portanto, o Brahma é uma alma rendida aos pés de lótus do Senhor Krishna. E ele, mas não somente ele é plenamente devotado a Deus, ao amor de Deus, mas também outros semideuses na filosofia védica também escrevem orações, fazem orações, como nós também podemos fazer uma oração. Por exemplo, aqui neste minuto, eu posso colocar minhas duas mãozinhas postas e dizer: Deus, eu te agradeço por este momento tão sagrado dessa leitura deste livro, que vai abrir a minha consciência, que vai expandir a minha consciência, que vai iluminar a minha consciência para que eu entenda que eu preciso aceitar esse convite de me dedicar a Deus. Mas eu me acho tão pequena nesse processo que muitas vezes eu tenho que pedir a misericórdia de Deus, para que Deus conceda a sua misericórdia infinita, para que minha vida seja abençoada e para que Deus me coloque mais e mais motivos na minha vida para que eu possa servi-lo com mais amor e devoção, porque a gente não sabe servir a Deus, a gente não foi ensinado a servir a Deus. Por isso que a filosofia védica, ela é uma filosofia que ensina essa bhakti, essa devoção a Deus. E essa devoção, ela precisa ser uma manifestação pura vinda do seu coração. Então, assim,
existe a Bhagavad Gita, que é a ciência sagrada e suprema da alma, que tem vários versos. Existem várias escrituras sagradas. Existe a Bíblia, existe o Alcorão. Existe tantos e tantas escrituras sagradas. Mas, dentro da filosofia védica, é onde se chega ao ponto mais rápido do entendimento da devoção. Porque a gente não fica andando em círculos sem entender. E, muitas vezes, essa falta de compreensão é ignorância, avidya, chamada em sânscrito de avidya, ignorância. E por que nós somos ignorantes? Porque a gente só olha para o que não deve. E onde é que eu estou olhando que eu não devo olhar para as coisas materiais? E tudo aquilo que envolve, que engloba esse plano material, onde eu vou ficar enredado nessa ignorância de buscar esse processo de sair deste atoleiro e buscar a redenção através da compreensão e da aceitação de Isvara Pranidhama, que é essa dedicação Bhakti ao Senhor, esse amor ao Senhor. Meu querido Senhor Krishna, Deus, qualquer pessoa erudita sabe que, a não ser que vos adore, sua vida será totalmente desperdiçada. Então, resumindo aqui, trocando em miúdos, como diz, né, na música de Chico Buarque, trocando em miúdos. Meu Deus, qualquer pessoa que tem um pouco de conhecimento, a não ser que ela dirija esse conhecimento para o entendimento da tua adoração, essa vida será totalmente desperdiçada com tantas outras coisas que não tem noção. Até rimou. Sabendo disso, como eu poderia deixar de adorar vossos pés de lótus? Porque se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu tenho pés, Deus também tem pés, só que são pés divinos, pés transcendentais. Então, devemos adorar os pés de lótus de Deus, de Krishna. Mesmo nosso pai e mestre espiritual, o Senhor Brahma, responsável pela criação, vos adorou sem hesitação, e os 14 Manus seguiram seus passos. Srimad Bhagavata 4.24.67, é outro livro sagrado. Então, aqui é uma demonstração de como os grandes sábios, os eruditos, de filosofias eruditas, de filosofias que trazem essa compreensão. Brahma, que foi o responsável pela criação. Vishnu, que mantém Shiva, aniquila. Que são os 3 departamentos de Deus Krishna, criação, manutenção e aniquilação. Porque tudo existe, um controle por trás dos bastidores. E esses bastidores são divinos, esses bastidores, eles são maravilhosos para que nós entendamos que nós não estamos só neste plano material e que nós precisamos de evolução e expansão da consciência para que a gente possa entender esse ser divino, esse ser supremo, chamado de Krishna na filosofia védica, que é o todo atrativo, todo atraente. Deus é todo atrativo e todo atraente. Então, os semideuses, os eruditos, os sábios, desde a criação deste planeta Terra, adoram Deus. E aí, nessa adoração, a gente pode também citar Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que foi um dos fundadores da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que faz todo o comentário do Srimad Bhagavata, ali da Bhagavad Gita, a ciência suprema. E aí, nesse processo, ele foi e atingiu esse Isvara Pranidhama, essa adoração ao Senhor, o tempo inteiro, chamado de Samadhi, que é você meditar em Deus o tempo todo. Porque se você não medita em Deus, você vai meditar no oposto a Deus e vai sofrer. Então, Srila Prabhupada diz, através de suas ações dentro deste mundo material, o Senhor Shiva ensina a todas as almas condicionadas como se ocuparem em serviço devocional 24 horas por dia. Ele é descrito como Loka Mangala, a boa fortuna personificada para todas as almas condicionadas. Então, o que é que Srila Prabhupada está dizendo aqui? Que esse exemplo desse Senhor Shiva, esse semideus, que ele trabalha para Krishna, para Deus, dentro da filosofia védica, da tradição védica, no setor da aniquilação daquilo que não é mais necessário,
Ele mostra como trabalha para Deus 24 horas por dia. Quem é que trabalha para Deus 24 horas por dia? Olha, a gente não trabalha para Deus nem um minuto, porque a gente não tem consciência de Deus. Então, quando a gente passa a ter consciência de Deus, a gente passa a aumentar essa dedicação da minha consciência em Deus o tempo inteiro. Por quê? Porque eu estou aqui para isso. Eu não estou aqui para usufruir das coisas materiais e estar preocupada com calendários de festividades. Mas a maioria da massa faz. Então, a massa é ignorante, porque a massa está ali, ó, só ocupada com as coisas materiais. É errado? Não. Você pode participar de certas coisas que te convêm, mas não seguir o que a boiada faz. Porque você seguindo o que a boiada faz, você já perdeu a sua personalidade, você já perdeu a sua individualidade e você já perdeu a sua competência de se expressar neste mundo material como uma alma neste corpo material. Mas quando você tem essa consciência, você muda feito um clique, você acende uma luz e ela te ilumina, você vai pouco a pouco entendendo que a gente precisa trabalhar para Deus e ter essa consciência de Deus e se dedicar ao serviço devocional amoroso a Deus, a Krishna. Então, esse Isvara Pranidhama é um convite à dedicação a Deus, seja de que forma seja. Como é que eu me dedico a Deus? Eu faço umas oraçãozinhas e tchau. Eu acendo uma velinha e tchau. Eu faço umas promessas e tchau. Isso, aquilo, outro. Não estou criticando, estou citando. Então, aqui no mundo ocidental, neste lado de cá, existe o Ocidente e o Oriente, a gente olha muito mais para as coisas materiais e esquece de Deus. Já no Ocidente, no Oriente, as coisas espirituais têm muito mais valor em medicina, em arquitetura, em alimentação, em tudo, porque se coloca essa questão da alma, da energia, do prana, da Shakti, que isso resume em energia. Em primeiro lugar, Deus é a energia suprema, eu sou a energia menor. Então eu tenho que cuidar da minha energia para que eu possa servir a energia maior. Então, dessa forma, eu vou buscando esse entendimento acerca de Isvara para que eu possa entender a mim, a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Sem esse conhecimento, a gente vai ficar perdido, vagando na escuridão dos nossos problemas pessoais e emocionais, chorando, se vitimizando, achando que porque fulano me deixou, eu não sou mais ninguém. Isso é muita falta de auto-amor e autoestima. E esse auto-amor e essa autoestima, a gente só vai adquirir quando a gente se volta para esse estudo das Escrituras, para que a gente possa entender que Deus é a fonte de todo conhecimento e que a gente aqui mesmo neste corpo material, neste mundo material, nós temos que agir como uma alma no corpo material para o deleite, para o prazer de Deus. Mas eu não quero, sinto muito. Olhe sua vida como está, se você não quer. Porque a vida das pessoas que querem, da vida das pessoas que querem, que têm consciência de Deus e querem desenvolver mais e mais e melhor, estão bem diferentes. Porque eu conheço algumas pessoas ao meu redor, exemplo de pessoas ao meu redor, que elas estão em consciência de Deus e que a vida delas estão mudando e que elas fazem o maior esforço para que a vida delas mude. Mesmo que elas caiam e se levantam, elas não deixam de querer adorar a Deus e querer buscar essa dedicação a Deus. Porque se você não se dedica a Deus, você vai se dedicar a Maya, a ilusão. Pranidhama, por sua vez, significa dedicação completa, entrega ou rendição total. Envolve a atitude de entrega confiante e devocional, renunciando ao controle egoísta do ego e se submetendo à vontade do Senhor Isvara, ou à realidade transcendental Krishna, Deus. Então aqui está bem explicado. Ele fala em dedicação completa, entrega, rendição, entrega confiante, devoção, renunciar ao controle do ego e se submeter à vontade de Deus. A gente tem a oração, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, o cantar dos santos nomes importante, o mantra Hare Krishna canta os nomes de Krishna dentro da filosofia védica. E é também uma ferramenta de autoajuda, de autoperfeição, de luminosidade, para que a gente modifique a nossa vida e direcione a nossa vida para Deus. Porque se você não direcionar a sua vida para Deus, você vai direcionar para a matéria. E aí, vamos ver se você vai ser feliz apenas na matéria.
Eu acredito que não. Então, dedicação completa, entrega, renúncia e viver nessa prática chamada de Isvarapranidama, que é a prática de dedicação completa a Deus, seja através da devoção, da confiança em Deus, da rendição, da entrega. Então, eu posso desenvolver devoção, eu posso desenvolver confiança em Deus, porque a gente diz que confia em Deus, mas a gente não confia. Porque quando vem uma mínima coisa, a gente cai no chão, chora, se vitimiza. Então, essa entrega precisa ser completa, precisa ser confiança em Deus. Mas, se eu não confio em Deus, eu vou confiar em quem? No dinheiro, que hoje tem e amanhã acaba? Eu vou confiar nas pessoas que te decepcionam? Eu vou confiar no meu relacionamento amoroso, que ninguém está aí completo, principalmente nos dias de hoje? Então, tudo isso é uma forma de deixar de lado o ego e se conectar com algo maior, reconhecendo que há uma inteligência superior que governa o universo. Quem? Deus, Krishna. Através dessa prática, buscaremos transcender a limitação do eu mundano, material, e se estabelecendo uma conexão profunda com a dimensão espiritual divina. Isvarapranidama é também uma forma de união, de unir-se, do yogi que une-se a Deus, cultivar a atitude de rendição e confiança no processo evolutivo da vida. Então, a gente às vezes acha que isso tudo é muito chato e essas leituras são muito cansativas. Para mim, não. E acredito que se a pessoa gosta de evolução, gosta de transcendência, ela vai ouvir com amor e vai entender que essa leitura é para abrir os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para que a gente tenha atitudes transcendentais à matéria, que a gente não se fixe apenas na matéria. Então, quando a gente entende que existe um controlador maior que nos controla, a gente vai reconhecer que há forças maiores em ação e que é benéfico alinhar-se com essas forças maiores, porque se eu não me alinho com ela, eu vou ficar na contramão delas e minha vida vai cair, vai descer, né? No entanto, essa entrega não significa ser uma submissão passiva, mas sim se abrir para que possa permitir que as resistências... Nós sim temos resistência em servir a Deus. Nós temos resistências em entender quem é Deus, o que é Deus e como posso servir a Deus. Nós temos resistência conosco, porque nós somos cheios de impureza, cheios de problemas emocionais e mentais. E nós temos apegos a muitas coisas. Eu ficaria aqui ditando uma lista de apegos que nós temos nesse mundo material. E essas resistências e apegos, eles precisam se dissolver pela graça de Deus, para que desse modo a sabedoria e a pureza atuem em sua jornada espiritual. É muito importante a gente buscar essa conexão com o divino através da conexão, da expansão, da consciência em relação àquilo que eu preciso entender. Porque se eu não me interesso por esses assuntos, eu vou me interessar por ilusões materiais. E aí o resultado, você mesma que está me ouvindo agora, pode falar sobre a sua vida. Porque quando a gente não muda, nada não muda ao nosso redor. Mas quando a gente decide mudar, tudo muda e mudará sempre. Por quê? Porque nós estamos evoluindo, nós estamos buscando essa conexão com o divino, essa conexão com Deus, essa conexão com a inteligência superior. Com essa inteligência que pede apenas duas coisas: amor e devoção. E muitas vezes a gente não quer nem amar, nem se devocionar a Deus, mas a gente quer amar e se devocionar a pessoas condicionadas, às almas condicionadas, a coisas materiais que, quando você for embora daqui, nada vai levar e nada levará. Então, Pranidama é uma dedicação a Deus, é uma rendição a Deus, mas de forma compassiva, de forma do compasso daquilo que você pode entender dentro da sua expansão de consciência, do nível espiritual que você está, do nível de conhecimento que você está. Quando você entende que isso já deu e que você precisa buscar coisas novas para modificar sua vida,
Aí sim você vai transcender e vai se dedicar a Deus, porque só Deus é essa força maior, essa conexão profunda com essa dimensão espiritual e divina. Se não conectar com Deus, vai conectar com Maia, com a ilusão. Deus dá livre-arbítrio, escolha aquilo que você deseja. Assim seja. Gratidão por mais um dia de Isvarapranidhana, um convite à dedicação ao Senhor Deus, Krishna, o todo atrativo, o todo atraente na filosofia védica, com vários exemplos de várias almas que se dedicaram a Deus e que hoje gozam da bem-aventurança em outros planetas bem superiores, porque na casa de Deus há muitas moradas. A Terra é apenas um pedacinho de um planeta intermediário, onde nós estamos tendo a oportunidade de evolução. Agarre a sua evolução e mude o seu pensar, sentir e o agir, aqui e agora, refletindo, conversando com pessoas que querem a mesma coisa, porque do contrário tudo é ilusão. Yoga Maya. Gratidão.